E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é o dia de assistir a super aula do fantástico professor Cassiano, que é esse rapaz que está falando com vocês agora. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um dos principais acontecimentos da história da humanidade. Ela acontece entre os anos de 1789 até o ano de 1799. Esse período nós chamamos de decênio revolucionário, ou seja, durante 10 anos, diversas transformações vão acontecer por causa dessa revolução, não só na França, mas em toda a Europa. E é por isso que o ano de 1789 vai ser escolhido, né, como um ano de marco, de transição entre a Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Certo? Vamos lá então entender um pouco mais sobre essa revolução. Bom, primeiro temos que entender o contexto francês e europeu desse período. Primeiro, a gente tem que lembrar que esse período é um período marcado pela crise do antigo regime, tá? Aquele sistema absolutista de poder na Europa, onde ideais como de liberalismo político e econômico e as ideias dos filósofos do século das luzes, do século XVIII, ou seja, o iluminismo, vão estar pautando as demandas desses revolucionários. A classe revolucionária desse período, vocês devem lembrar que é a burguesia. Então, algumas ideias iluministas que a gente pode lembrar e que vão estar presentes nessa revolução são, primeiro, aquela ideia de soberania popular colocada no contrato social do filósofo Rousseau e também uma ideia de independência dos poderes. Né? Lembra que os poderes são todos concentrados na mão do rei absolutista. Então, esses filósofos estão pensando no modo de acabar com a tirania. No caso do filósofo Montesquieu, ele quer a independência dos três poderes, ou seja, a criação de três poderes independentes e que se autorregulam entre si. No caso, o poder executivo, legislativo e judiciário, certo? E também o liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico também é uma grande demanda da burguesia que está ali querendo, né, se desvincular da interferência do Estado na economia. Para o caso francês, para a gente entender essa revolução, ela não ocorre do nada lá em 1789. Já o século XVIII para a França vai ser um século de crise econômica. Por quê? A gente pode lembrar que durante os anos de 1756 até 1763, a França vai estar em guerra contra o reino da Inglaterra. Né? E a França vai perder diversos territórios coloniais na América do Norte, vai perder territórios lá nas Índias para Inglaterra também, fazendo com que a economia francesa fique cada vez mais decadente. Outra coisa é a ajuda que os franceses vão dar para os colonos das 13 colônias lá inglesas na América do Norte para independência. Certo? Tanto ajuda financeira como ajuda em tropas para independência sobre os ingleses. Né? E também, outra coisa que vai assolar a sociedade francesa da época é uma grande fome, porque nesse período vai ter uma crise agrícola, diminuindo muito a capacidade produtiva do trigo. Né? Lembrem-se, o pão é a principal dieta, o principal alimento das camadas mais populares da França no período. Bem, juntando toda essa crise, né, uma situação de miséria em que os franceses, o povo francês vai estar vivenciando, existe também os altos gastos da corte francesa. A corte francesa sempre foi muito luxuosa, com festas, com diversos gastos, né, nesse período que são patrocinados, são pagos por impostos do povo francês, certo? Então, vamos pensar um pouco agora
em como era organizada a sociedade francesa nesse período. Bom, ela era uma sociedade estamental, ainda de herança lá da Idade Média. Tá? Como assim? Existem 3 estados. O primeiro estado e o segundo estado são os mais privilegiados. Nesse caso, o primeiro estado era o clero, né, o alto clero. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado era todo o restante da população, que varia, né, os cálculos entre 97% ou 95% da população que compõe esse terceiro estado. Aqui estão a burguesia, os trabalhadores, né, urbanos, trabalhadores rurais, profissionais liberais que já trabalham nas cidades, e os camponeses, que são 80% dessa população francesa na época. Ainda era muito feudal, havia uma nobreza ainda que recebia desses impostos o seu sustento. No caso, eles eram muito dependentes, né, desses impostos do terceiro estado. Vejam bem, o primeiro e o segundo estado, eles não pagam impostos. Todos os impostos são pagos pelo terceiro estado, certo? Que vão lá e sustentam esses dois estados que eu mencionei antes. Bom, até 1789, né, essa crise que vai se agravando, e o primeiro e o segundo estado vão querer resolver, no caso a nobreza, o rei vai querer resolver a crise econômica. Como? Aumentando os impostos sobre o terceiro estado. Mas o terceiro estado, os representantes do terceiro estado, vão ser chamados para uma assembleia. Uma assembleia que vai ser composta pelos membros representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Nessa assembleia, que vai ser chamada de Assembleia dos Estados Gerais, o primeiro e o segundo estado, eles vão propor o aumento dos impostos. E o terceiro estado quer que o segundo e o primeiro paguem impostos também dentro da sociedade, parem de ser só sustentados pelo terceiro estado. Vai entrar em votação, mas essa votação dos estados gerais funciona da seguinte maneira: não existe um voto por eleitor, por pessoa, por cabeça. Né? Se fosse um voto por cabeça, o terceiro estado ganharia, porque é a grande maioria da população. Mas, nessa votação, cada estado tem um voto diferente. No caso, o primeiro estado tem um voto, o segundo estado tem outro voto, e o terceiro estado tem mais um voto. Então, o que eles decidem? Por 2 votos a 1, o primeiro e o segundo estado decidem aumentar os impostos sobre o terceiro estado e decidem também que eles não pagarão impostos, vão continuar sem pagar esses impostos. Isso faz com que o terceiro estado saia da Assembleia dos Estados Gerais e crie um novo órgão para sua própria representação. No caso, a partir de 1789, eles vão criar a Assembleia Nacional Constituinte, onde eles vão estar ali propondo novas leis para a igualdade dentro da sociedade francesa desse período. Tá? Quem são os principais grupos dessa Assembleia Nacional Constituinte? Bom, de um lado, nós temos os jacobinos, que são as pessoas, os representantes lá dos trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos, né, os representantes dos trabalhadores mais pobres dentro da sociedade. Do outro lado, são os girondinos. Esses girondinos, eles são representantes da alta burguesia, de bancários, de industriais franceses da época. E ao centro dessa assembleia, nós temos o pessoal do pântano. Né? Esse pessoal do pântano, eles ora aceitavam as demandas ou as sugestões dos girondinos ou dos jacobinos. Por que isso é importante? Porque nesse período aqui que isso começa a surgir essa ideia política que nós temos hoje de esquerda,
que é mais radical, querem mudanças mais radicais na sociedade, e o pessoal de direita, que é mais conservador, certo? Em 1789, então, a Assembleia Nacional Constituinte promulga a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma das cartas de direitos mais importantes da história da humanidade. É a base para todas as legislações republicanas após a Revolução Francesa, inclusive a nossa Constituição de 1988. A partir daí, então, a Assembleia vai propor, após a declaração, uma Constituição, que vai ser a Constituição de 1791, que vai tirar todos os privilégios da nobreza feudal e também confiscar os bens da Igreja Católica. Além disso, vão propor uma monarquia constitucional. O rei, então, Luís XVI da época, vai ter que assinar uma constituição. Ele não pode mais ser um privilegiado dentro dessa sociedade. Nesse mesmo período, quando começa essa convulsão social, as pessoas pobres da cidade começam a fazer revoltas, outras potências conservadoras, ainda de antigo regime, como, por exemplo, a Áustria, o Reino da Áustria e o Reino da Prússia, começam ataques à recém-formada República Francesa. Aqui está surgindo essa ideia de república, né? Um dos fatos mais importantes que marcam esse período vai ser o ataque a um dos símbolos do antigo regime, que vai ser a Bastilha, que era uma fortificação onde tinha armamentos, onde tinha prisioneiros opositores do antigo regime, que vai ser tomada pela população mais pobre dos revolucionários, que são os sans-culottes. São os caras que não usavam aquelas roupas nobres, né? Eles usavam calças que iam da cintura retas até o pé. Então eles não tinham os culottes, aquelas bombachinhas, né, que os franceses mais nobres da época usavam. Esse aqui então é um marco para a Idade Contemporânea, o dia 14 de julho de 1789, início mesmo da Revolução Francesa. Bom, o primeiro momento da Revolução Francesa vai ser o momento de instauração da República, onde quem vai estar dominando esse período, né, a política, vai ser a população mais radical, os representantes mais radicais, que são os jacobinos, liderados por um cara chamado Robespierre. O Robespierre ele vai, então, começar a dominar a política francesa nesse período do início da República, e, após uma tentativa de fuga do rei Luís XVI, o rei Luís XVI vai ser pego, vai ser preso e vai ser guilhotinado. Eles vão inventar uma forma de acabar com a vida das pessoas de forma mais rápida, né? Um cara vai lá e vai inventar a guilhotina. Tá? Esse período vai ser um período marcado pela perseguição aos opositores políticos, né? Tanto os opositores políticos girondinos quanto os jacobinos também, né? Que o próprio Robespierre vai começar a condenar e sentenciar à morte. Esse período vai ser chamado de República do Terror, um nome dado posterior aos opositores dos jacobinos. Mas nesse período também vão ser colocados alguns direitos, né, para os franceses, como o voto universal masculino. Vão ser criadas diversas escolas públicas para começar a fomentar a ideia de república e de revolução, né, para que as pessoas queiram, né, defender a república. E para as pessoas mais pobres, né, para tentar acabar com esse período de miséria, vão regular os preços e os salários para que a inflação não prejudique algumas demandas, né, mais básicas, assim, como a alimentação da população mais
pobre e necessitada da França no período. Bom, seguido da convenção, que vai até 1795, nós vamos ter um período que vai ser chamado de diretório, quando o Robespierre vai ser pego, vai ser preso pelos girondinos. Os girondinos eles vão dar um golpe dentro da República Francesa e vão acabar com o período desses jacobinos no poder. E vão instaurar um diretório girondino. Então, o período do diretório é caracterizado pelo domínio dos girondinos na política francesa. Lembrem-se, eles são mais conservadores, né, nesse período revolucionário. Eles vão instituir uma nova Constituição. Nessa nova Constituição vão estar ali pautados muitos dos interesses da alta burguesia, certo? Então, a partir daqui, a alta burguesia vai ser favorecida com diversas leis, principalmente voltadas para a industrialização, né, para os bancos franceses também. Nesse momento, continuam ainda diversas batalhas contra monarquistas e outras potências de antigo regime que tentam ainda tomar a França e impedir que o republicanismo se espalhe por toda a Europa, certo? E os girondinos, para assegurar o controle, vão colocar um general francês no poder, né? Vão transformá-lo em cônsul a partir de um episódio que vai ser chamado de Golpe do 18 de Brumário. Brumário é uma nova nomenclatura para um mês do calendário francês. Né? Eles vão trocar o calendário, né? E vão colocar outros nomes. Então, o golpe do 18 de Brumário coloca um jovem general chamado Napoleão Bonaparte como cônsul da França. Esse período, em 1799, com o golpe do 18 Brumário, é um período que marca o fim do processo revolucionário francês, certo? Espero que esse material auxilie vocês nos estudos e é isso aí, tá? Até a próxima semana, então, e um abraço para todo mundo.